Olá, bom dia. Meu nome é Adelaine e hoje nós vamos meditar no capítulo 3 do livro de Marcos. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui trazendo a reflexão do dia. E aqui em Marcos, capítulo 3, fala a respeito de uma cura que trouxe transformação para a vida de um homem. E Jesus estava na sinagoga quando entrou ali um homem que tinha uma das suas mãos aleijada. E ao contrário de muitas curas que estão relatadas na Bíblia, né, nos evangelhos, muitas pessoas iam atrás de Jesus buscando cura, né, nem que seja para tocar em Jesus e sair de lá curado. Muitas pessoas buscavam Jesus para buscar a libertação de espíritos maus, mas este homem, ele chamou a atenção de Jesus, né? Foi Jesus que o chamou e Jesus que quis curá-lo. Então, aqui eu vejo, né, a respeito das nossas deformidades, que é algo que Jesus deseja nos curar, né? Ele quer trazer restauração para a nossa vida. Então, talvez aquele homem, né, por ter uma das suas mãos aleijadas, a vida inteira foi apontado como aquele que tinha uma deformidade, como alguém que não tinha capacidade produtiva por não poder trabalhar justamente pela sua deformidade, talvez a sua autoestima, né, destruída por tudo aquilo que ele passou a vida inteira. Mas a partir do momento em que ele se encontra com Jesus e Jesus o chama e fala, vem cá, e coloca ele ali no meio daquelas pessoas, todos aqueles que conheciam aquele homem pela sua deformidade passaram a conhecê-lo como alguém que foi curado por Jesus, como alguém que saiu da presença de Jesus restaurado. Então, provavelmente aquele homem saiu transbordando de alegria, porque o encontro dele com Jesus foi como se fosse um novo nascimento, né? Como se ele tivesse nascido de novo e recebido uma nova chance. Então, ele recebeu ali uma mão curada, uma mão restaurada, para que ele pudesse ter uma nova vida a partir dali. Mas, ao contrário daquele homem que provavelmente saiu com seu coração cheio de alegria, as pessoas que estavam em volta e que já buscavam alguma situação para querer matar Jesus, elas não gostaram, né? Não trouxe alegria aquela cura. Então, aqui eu vejo, né, que muitas das vezes, né, coisas boas que o Senhor está fazendo, está restaurando na nossa vida, nem sempre vai ser motivo de alegria para outras pessoas que não estão na mesma visão, que não estão no mesmo propósito. Talvez elas vão olhar algo que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida e vão criticar e não vão gostar, porque está trazendo transformação, está trazendo mudança, e nem todo mundo vai ser a favor disso. Então aqui eu vejo, né, diferença entre pessoas que se encontram com Jesus. Aquele homem, ele saiu restaurado, ele saiu curado, ele saiu feliz, ele saiu com uma nova vida, um novo caminho para ele seguir. Já aqueles religiosos, né, eles não eram pessoas que desconheciam a palavra, eles eram, pelo contrário, pessoas que estudavam muito, mas eles tiveram oportunidade de ver tudo que Jesus estava fazendo e viram aquela cura maravilhosa acontecer na frente deles, mas ao invés deles se alegraram, eles saíram da presença de Jesus até pior do que o que eles entraram, né? Porque eles já entraram com uma má intenção, e quando eles viram Jesus curando no sábado, aquilo foi um motivo de fúria para aqueles homens, porque eles não queriam. Eles queriam que Jesus deixasse com que as pessoas que se encontrassem com ele no sábado saíssem da mesma maneira. E Jesus não é assim, né? Aquele que vem de coração aberto, de coração quebrantado na presença dele, jamais vai sair da mesma maneira. Mas aqueles homens entraram e saíram da presença de Jesus da mesma maneira, e eu diria que até pior, porque eles viram o milagre acontecer, eles viram coisas grandiosas que Jesus estava fazendo,
mas eles não tiveram o seu coração transformado. Eles não tiveram a sua vida transformada, eles saíram até mesmo piores, porque aqui no versículo 5 diz assim: então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. Então aqui eles não tinham uma dificuldade de entender o que Jesus estava falando ou fazendo. O motivo deles entrarem e saírem da mesma maneira da presença de Jesus é porque eles não queriam entender. Então é diferente, né, de ter dificuldade, de achar que é algo complexo, né, de não ter maturidade para acompanhar aquilo que Jesus estava fazendo. Não, é porque eles não queriam entender. O ego deles era maior, né? Ter que reconhecer que o que Jesus estava fazendo era trazer o reino dos céus para a terra. Não, aqueles homens não queriam isso, eles queriam continuar nas suas velhas tradições, nos seus velhos pensamentos, eles queriam continuar acreditando que a forma de vida deles, que era uma forma de seguir regras, mas de forma vazia, sem uma transformação genuína, sem ter os seus corações transformados, para eles estava confortável e era dessa maneira que eles queriam que as coisas continuassem. Então, por isso que eles não aceitavam o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava trazendo de novo. Então, eles simplesmente não queriam entender. E aqui, né, eu fico imaginando a forma com que Jesus olhou para eles, zangado e triste. Então, aquele outro homem, né, que tinha sua deformidade, Jesus olhou para ele e desejou curá-lo e o expôs para cura, para que a história daquele homem fosse mudada. O olhar para esses religiosos foi um olhar zangado e triste. Então aqui a gente vê pessoas, né, que atraíram o olhar de Jesus, mas de maneira completamente diferente por causa dos seus corações, que tinham motivações completamente diferentes. Então, existe sim, né, como você entrar e sair da presença de Jesus da mesma maneira que você entrou. A diferença vai ser a motivação do seu coração, como que você vai até Jesus, né? Se você for para querer criticar aquilo que Deus está fazendo, não querendo entender aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está movimentando, né? As curas e as transformações e as libertações que Ele está fazendo, a gente vai se assemelhar a estes religiosos, porque eles não eram pessoas que não conheciam, eles eram pessoas que conheciam, mas estavam tão agarrados a regras, a lei, que eles não foram capazes de saírem transformados da presença de Jesus. Então, essa primeira reflexão que eu quero deixar para você, né? Como que nós temos entrado na presença de Jesus? Como que nós temos acompanhado tudo aquilo que Jesus fala e que Jesus faz ao nosso redor? E aqui, né, também fala a respeito das pessoas que Jesus estava curando. Então, muitas pessoas procuravam Jesus em busca de receber cura e de receber libertação. E aqui, mais uma vez, né, eu quero comparar, né, que até os espíritos malignos reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, né, no versículo 11, fala assim: e as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Então, até os espíritos malignos reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, mas aqueles religiosos tinham um coração tão duro que eles não conseguiam reconhecer. E aqui eu vejo, né, no versículo 13, que fala assim: Jesus subiu um monte e chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Esse versículo é lindo, né, porque aqui fala a respeito de quando Jesus nos chama, né, ele chamou cada um daqueles discípulos, né, que ele quis investir na vida deles, ele viu, ele desejou, né, cada um daqueles homens, independente, né, do perfil, independente do que eles faziam, independente das suas profissões, cada um, né, a gente conhecendo um pouquinho a história
dos evangelhos e a história de cada um, a gente vê que cada um tinha um perfil, cada um tinha uma maneira de falar, de pensar, e cada um, né, seguiu também um caminho, porque que a gente tem desde aqueles que ajudaram a divulgar o evangelho, e temos também aquele que traiu Jesus, né? Então Jesus chamou os 12. E aqui fala, né? E Jesus subiu um monte e chamou os que ele quis. Então é um grande privilégio para mim e para você sermos chamadas por Jesus, porque ele chamou aqueles que ele quis. E que o nosso coração esteja, né, alegre ao se lembrar disso, que Jesus chamou aqueles que ele quis. Então foi por livre e espontânea vontade do Pai, ele ter olhado para mim e para a sua vida e ter nos chamado. Hoje você está aqui, né, ouvindo a palavra de Deus, então esse é um chamado de Deus para a sua vida, né? É tão bom poder compartilhar dessa palavra que é viva e que é verdadeira, né? Que já se passaram anos e anos, mais de 2000 anos em que Jesus veio, a terra se fez carne, e estamos aqui falando dessa palavra viva e poderosa. Então, ele nos chamou porque ele simplesmente quis, e que a gente possa se alegrar hoje com essa notícia, né, de que Jesus nos chamou porque ele quis. Aqui também fala, né, a respeito da intensidade em que o ministério de Jesus cresceu e também a respeito da dedicação de cada um dos 12 discípulos. E eles estavam, né, ali tão envolvidos naquele ministério que eles já não conseguiam mais nem comer direito, né? Aqui no versículo 20 fala, quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. E ali no final do capítulo 3, a partir do versículo 31, fala que que a mãe e os irmãos de Jesus foram até o local que ele estava e tinha ali uma grande multidão. Jesus novamente estava ali atendendo a multidão e a sua mãe e os seus irmãos ficaram do lado de fora e pediram para que Jesus fosse até lá. Porém, quando Jesus recebeu esse recado, né, Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E ali ele olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E eu já vi muitas pessoas, quando falam a respeito dessa passagem, dizerem que Jesus foi até mesmo duro ali na resposta que ele deu, né, a respeito dos seus parentes. Mas vejam que o objetivo, né, a gente analisando esse capítulo, os parentes de Jesus foram até ali para tirar ele daquela missão que ele estava cumprindo, né, para tirar ele porque eles estavam preocupados, porque as pessoas começaram a falar que Jesus estava louco, porque ele não tinha mais nem tempo para comer, né? Ele só falava ali das coisas de Deus, só anunciava o reino, ele curava, ele libertava. Então, para quem estava no entorno, estava parecendo ali que ele tinha passado já da medida, né? Porque ele vivia agora essa nova realidade. O ministério de Jesus estava a todo vapor e os discípulos também super envolvidos na obra, e aquilo para as pessoas que estavam no entorno pareceu loucura, né? Tava na visão das pessoas já exagerado, não precisava ser tão intenso daquela maneira, mas Jesus sabia o que ele estava fazendo, ele sabia, né, o pouco tempo que ele teria para exercer o seu ministério, e ele estava sob a direção de Deus, né, debaixo da vontade do Pai. E sua mãe e os seus irmãos foram ali para tirar ele, né, de fazer o que ele estava fazendo. Então a resposta de Jesus foi uma resposta em cima dessa intervenção, né, no seu ministério. Porque o recado de Jesus para mim e para você com essa resposta é que nada nem ninguém pode superar
aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, né? Então, é claro que nenhum ministério pode ser comparado ao ministério de Jesus em relação à intensidade, né? Porque ele era o próprio Deus encarnado, mas eu acho que dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, seja cuidar da nossa família, discipular os nossos filhos nos caminhos de Deus, né? Naquilo que bate com os princípios da palavra de Deus, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, naquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos para como ministério, né? Como propósito de Deus para a nossa vida. Isso não pode ser abandonado, né? Jesus é um exemplo para nós nesse sentido. Então, ele não deixou que o amor que ele tinha por aquelas pessoas da família dele, né, pela sua mãe e pelos seus irmãos, não superava ao aquilo que Deus tinha entregue nas mãos dele, né, o amor que ele tinha ao Pai. Então, que isso sirva de exemplo para mim e para você, porque Jesus sempre foi e sempre será a referência, né? E aqui ele é uma referência de que nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Então, por mais que nós amemos, né, a nossa família, tenhamos pessoas amadas, mas nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E neste momento Jesus deixou isso muito claro, né? Que quem é a mãe e os irmãos e as irmãs dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, a vontade do Pai, ela tem que ser soberana nas nossas vidas, independente de quem a gente vai ter que, muitas vezes, deixar em segundo plano, né? Porque a palavra diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E diz também que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Em segundo lugar é o próximo, mas em primeiro lugar tem que ser o amor a Deus, né? Então aqui Jesus deixa claro que o amor a Deus que ele tinha era maior do que o amor à família, era maior do que as opiniões das pessoas, era maior do que qualquer coisa, porque ele tinha certeza daquilo que Deus tinha separado ele para fazer. Então, essa é a reflexão de hoje, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, né, a porção que foi separada para você, e que você possa ter um bom dia, um dia abençoado na presença de Deus. Bom dia.